Amém? Amados, vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Números 13, de 25 ao 33. É um texto um pouquinho longo, mas ele é conhecido. Nós vamos ler um pedacinho aqui do texto, depois que o povo de Israel ele sai do Egito. E nós vamos conversar um pouquinho sobre quando os 12 espias eles foram enviados para a terra prometida, para espiar a terra. Pega aí a sua Bíblia em Números 13, nós vamos começar no 25, nós vamos até o 33. Números 13, do 25 ao 33. Ótimo. Vamos lá, vamos caminhar junto aqui. Números 13, a gente começa no 25 e vai até o 33. Todo mundo achou? Amém? Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Fale comigo, de fato é uma terra de onde mana leite e mel. E estes são os frutos dela. Mas o povo, é isso mesmo? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak, eles eram gigantes, os anaquitas. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e à beira do Jordão. Amados, quando eles relatam todos esses povos, eles sabiam que eram povos poderosos em guerras. Os Anaquins, os filhos de Anaquim, eles eram gigantes e Golias descendia desses homens. Então imagina o nível da altura da galera ali. E os outros eram grandes guerreiros, grandes tribos guerreiras. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Para aí, Wesley, deixa nesse daí. Fala comigo, olha, somos perfeitamente capazes de fazer isso. Vamos para o próximo. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, e dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos olhos deles. Amados, olha só, enquanto o povo estava falando, olha, os espias estavam falando, olha, exatamente isso, é uma terra que emana leite e mel. Calebe olha para ele e fala assim: somos capazes, o Senhor está conosco. Mas os 10 espias contagiam toda a galera ali, eles não falaram só para Moisés, eles abriram o diálogo para todo mundo. E eles falaram: nós éramos gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles, e a terra devora moradores. Amados, em Números 13, Deus já havia prometido. Você percebe que quando eles saíram do Egito, havia uma promessa? A promessa era: nós vamos sair da escravidão e nós vamos para Canaã, a terra prometida. A promessa já existia antes disso aqui. A promessa de Deus já existia antes dos espias irem lá, olhar como era a terra. Deus não disse: vai lá, manda o povo, manda os 12 espiar para ver se vai dar certo, Moisés. Deus disse: eu já dei. Eles estavam indo olhar só para ter estratégia de guerra.
Mas dar, Deus já tinha dado. E aqui começa o problema. Porque os 10 espias, eles estavam enxergando aquilo, a terra, da forma como Deus tinha mostrado? Não. Nem todo mundo enxerga as coisas da forma como Deus mostra. E essa é uma coisa para você gravar no seu coração. Toda vez que Deus te mostrar, te der uma promessa, toda vez que Deus te der um sonho, toda vez que Deus te der uma direção, você precisa alinhar a sua visão com o que Deus te mostrou. O problema da terra aqui não era se Deus ia dar ou não ia dar, porque Deus já tinha dado. O problema era que eles não estavam enxergando do jeito que Deus mostrou. O problema estava em Deus? Não, estava na forma de enxergar. E aí entra o primeiro tópico aqui que eu queria falar para vocês. Era a mesma terra, mas eram 2 pontos de vista. A mesma terra. Tanto é que os 10 espias, eles olham para Moisés e eles falam, nós fomos à terra e verdadeiramente ela é uma terra que mana, que exala leite e mel. E eles trouxeram frutos. Amados, a palavra fala que um cacho de uva era carregado por 2 homens com uma vara nas costas, de tão grande que era. Deus tinha escolhido uma terra que produzia e produzia com abundância. Os 12 espias, não só Josué e Calebe, os 12, eles viram a mesma coisa. Era a mesma terra, eram os mesmos frutos e era a mesma promessa. Mas eles deram relatórios diferentes. 10 disseram, olha, é boa, mas é de gigantes, nós somos gafanhotos, nós vamos morrer lá. E 2 disseram, nós somos perfeitamente capazes, Deus está conosco, vamos subir. 2 relatórios totalmente diferentes para a mesma coisa. E hoje nós vamos ter aqui 7 princípios sobre como Deus trabalha e sobre como, o tema de hoje é, você vai viver de acordo com o que você vê. Você é o que você vê. E o primeiro princípio que nós temos que ter aqui, para a gente entender que a gente vive o que a gente vê, que a gente é o que a gente vê. O primeiro princípio é que o problema não está no que você vê. O problema está em como você interpreta o que você vê. Lembra? Mesma terra, mesmos frutos, mesma promessa, mas relatórios diferentes. O problema não está no que você vê. O problema está em como você interpreta o que você vê. Grava isso para você, olha. O problema está em como você interpreta o que você vê. Esse é o mesmo princípio, é o primeiro princípio que a gente tem que deixar gravado. O problema é como você interpreta o que você vê. Será que nós estamos alinhados com o que Deus mostra para a gente? Será que nós estamos interpretando da forma como precisa ser? Da forma como Deus quer que a gente vê? Os 10 espias, amados, eles disseram, a terra é boa, mas... O mas anula a promessa. O mas anula a promessa. O mas é perigoso. Deus fala, eu te dei. O homem responde, mas. Nós reconhecemos, a gente começa reconhecendo que Deus falou, que Ele mostrou e que Ele deu uma promessa. Mas a gente termina dominado pelo que a gente sente. A gente termina dominado pelo que os nossos olhos veem, pelas circunstâncias, pelas condições. E se o primeiro princípio era, o problema não está no que você vê, o problema está em como você interpreta o que você vê. O nosso segundo princípio que tem que ficar aqui muito claro é, quando o mas entra, a fé sai. Fala comigo, quando o mas entra,
a fé sai. Porque o mas é sinônimo de dúvida. O mas é sinônimo de ausência de confiança. O mas é a mesma coisa que você falar: não, Deus deu, mas será que Ele vai dar conta de fazer isso virar realidade? Será que Ele vai fazer conta de fazer isso acontecer de verdade? E se eu estou pensando desse jeito, amados, existe fé ou existe dúvida no meu coração? Primeiro princípio, o problema está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio, quando o mas entra, a fé sai. E olha como a identidade dos 10 espias, ela era distorcida. E quando a gente tem uma identidade, quando eu olho para mim e eu me vejo diferente do que Deus me vê, naturalmente a minha compreensão da realidade é distorcida. Se eu olho para mim, como Caleb, como Josué, Deus falou, Ele vai dar conta, é só a gente ir, Deus é conosco. Você percebe como é uma identidade que eu acredito em como Deus me vê. E porque Ele me vê desse jeito, eu vou. Eu por mim não dava conta, mas Ele me vê desse jeito, então é isso. Mas olha como os 10 espias olhavam para eles. Nós éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. E quando eles olham para a promessa de que Deus tinha dado a terra para eles, mas eles falam: nós somos pequenos demais, nem vamos tentar que não vai dar certo, eles são poderosos. Você percebe? Percebe como a compreensão de quem eu sou muitas vezes faz com que eu abra mão das promessas de Deus para mim? Porque eu não estou me vendo como Deus me vê. Eles não disseram o que os gigantes pensavam. Eles disseram: nós somos aos nossos próprios olhos como gigantes. Nós somos. E tem aqui uma verdade muito profunda, amados. Nós não reagimos à realidade como ela é. A gente reage à realidade como nós olhamos para ela. Se você olha e se vê incapaz, você vai olhar para o desafio e vai falar: nem vale a pena. Mesmo que Deus te diga: vai porque eu estou com você. Porque você não acredita. E nós estamos falando aqui novamente de olhar com olhos de fé. De olhar e acreditar que o Deus que deu o sangue dele lá na cruz do Calvário me remiu, tem uma promessa, tem um plano e um propósito na minha vida. E eu preciso crer nesse propósito, porque se eu não crer, eu não tomo posse. E se eu não tomo posse, eu não vivo. Primeiro, a gente distorce dentro da gente. Eu não acredito que Deus possa me ver desse jeito. Eu não acredito que Deus possa fazer isso. Depois eu exteriorizo. Eu desisto de fazer, eu desisto de lutar, eu desisto de ser, porque não é bem assim. E a gente tem aqui o terceiro princípio. A forma como você vê define o que você acredita. A forma como você vê, repete isso comigo. A forma como você vê define a forma como você acredita. Vamos relembrar aqui os princípios? Esse é o terceiro. O primeiro princípio: o problema está em como você interpreta o que você vê. Repete comigo: o problema está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio: quando o mas entra, a fé sai. Terceiro princípio: a forma como você vê define a forma como você acredita. Amados, Deus
não tem problemas com gigantes. Nós que temos. Quando Deus olhou para a terra, Ele nem ligou para os gigantes, porque os gigantes eram de menos. Ele olhou para a melhor terra, para o povo dele. Olha que interessante isso. Deus olhou e falou, aquela terra mana leite e mel. Eu vou levar o meu povo para lá. Eles vão se estabelecer e não haverá falta. Pelo contrário, haverá prosperidade. Deus nem cogitou os gigantes, porque os gigantes eram de menos. Os gigantes eram de menos. Era o menor dos problemas. Deus não se preocupa com gigantes. Nós temos um problema com os gigantes. Nós temos um problema com os desafios. Nós temos um problema com as circunstâncias. Não é Deus. Deus não se assustou com a existência de gigantes. Ele sabia que eles estavam lá. Deus não voltou atrás na promessa. O problema não era o que estava acontecendo. O problema não eram os gigantes, o problema não eram os povos poderosos, o problema era o povo de Israel e a forma como eles se viam. E aí entra o nosso quarto princípio. O maior obstáculo entre você e a promessa não são os gigantes, é você. Repete isso comigo. O maior problema, maior obstáculo entre você e a promessa, não são os gigantes, é você. Vamos relembrar os princípios para a gente não ficar perdido na sequência? Primeiro princípio, o problema não está em como você vê, está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio, quando o mas entra, a fé sai. Terceiro princípio, a forma como você vê define o que você acredita. E o quarto princípio, o maior obstáculo entre você e a promessa não são os gigantes, é você. Amados, olha o que uma identidade alinhada com Deus faz. O que Josué e Caleb falaram logo depois que eles falaram, é de fato uma terra que mana leite e mel. Caleb olhou e falou assim, vamos, Deus é conosco. Eles viram os mesmos gigantes, mas eles chegaram a outra conclusão. Se o gigante não era problema para Deus, não vai ser para mim. Se o gigante não era problema para Deus, não vai ser para mim, porque Deus está comigo. Se não é problema de Deus, não é meu problema. Se Deus está me levando, se Ele me deu, eu vou fazer a minha parte e Ele vai dar conta de me colocar lá. Josué e Caleb não se enxergavam a partir das circunstâncias. Eles não colocavam o foco nas circunstâncias e comparavam consigo mesmo. Josué e Caleb se enxergavam a partir de como Deus via as coisas. Então, se não era um problema para Deus, não vai ser para mim, porque eu estou com Deus. Se não era um problema para Deus, não vai ser para mim. Primeiro princípio. O problema não está em como você vê, está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio, quando o mas entra, a fé sai. Terceiro princípio, a forma como você vê define a forma como você acredita. Quarto princípio, o maior obstáculo entre você e a promessa não são os gigantes, é você. E o quinto princípio, olha esse princípio, amado, que verdade. Quem tem identidade em Deus, interpreta a realidade pela promessa e não pelo medo. Quem tem a identidade firmada em Deus, interpreta a realidade pela lente da promessa e não pelo medo. Amados, é como se a gente olhasse, mudasse a lente. Tá, a circunstância é essa, eu por mim
ia ter medo, mas agora eu ponho a lente de Deus. E se o gigante não é problema para Deus, não é para mim, porque eu estou olhando pelo olhar da promessa. Se Deus fez a promessa, Ele vai dar conta de me levar e fazer. É só eu fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Deus fala para você e Deus fala para mim. Ele tem propósitos e planos individuais para mim e para você. Quem tem identidade firmada em Deus, interpreta a realidade pela promessa e não pelo medo. Nós experimentamos, amados, aquilo que a gente acredita. Olha para os 10 espias. Eles viram gigantes, se sentiram pequenos e recuaram. Abriram mão da promessa. Não, vamos voltar. Vamos ficar aqui mesmo, vamos montar acampamento aqui. Josué e Calebe viram os gigantes, olharam para Deus, confiaram em Deus e avançaram. Eu chego a olhar, a imaginar Calebe levantando e falando, vamos subir, pegando a lança, vamos subir. E o povo desmotivado, frustrado, desanimado. A gente experimenta na vida e as promessas que conforme a gente acredita, amados. Não é Deus deu, eu vou viver. Deus deu, eu tomo posse, eu confio, eu acredito, eu vou para cima, eu faço o que é a minha parte e aí eu vivo. Mas se eu não olho com os olhos de Deus, se eu não olho para mim como Deus me vê, se eu não olho para a promessa como Deus vê, eu vou começar a criar problema para Deus. Deus quer me dar e eu estou rejeitando. Porque dentro de mim eu não consigo acreditar para tomar posse. E essa promessa ela é muito séria, porque nós até nós vamos pegar uma música semana que vem, que ela fala, olha, eu vou viver a totalidade das promessas. Mas olha essa palavra aqui. Você não vive o que Deus te prometeu. Esse é o 6º princípio. Você não vive o que Deus te prometeu. Você vive o que você acredita diante da promessa. Então, para você viver a totalidade das promessas, você precisa acreditar e entender as coisas, olhar pelo ponto de vista de Deus. Se a sua visão, a sua identidade não estiver alinhada com Deus sobre como Ele olha para você e como Ele olha para as circunstâncias, você corre o risco de ter uma promessa que nunca vai ser cumprida. Porque você não vai e toma posse dessa promessa e acredita nessa promessa. A ausência de fé é impeditivo para cumprir promessas. 6º princípio. Declara comigo, você não vive o que Deus te prometeu. Você vive o que você acredita sobre si mesmo diante das promessas. Vamos relembrar os princípios? Primeiro princípio, o problema não está no que você vê, o problema está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio, quando o mas entra, a fé sai. Terceiro princípio, a forma como você vê define a forma como você acredita. Quarto princípio, o maior obstáculo entre você e a promessa não são os gigantes. Quem é? É você mesmo. Quinto princípio, quem tem identidade firmada em Deus, interpreta a realidade de acordo com a promessa e não de acordo com o medo. Sexto princípio, você não vive o que Deus te prometeu. Você vive o que você acredita sobre você diante da promessa. Amados, Deus já liberou. Está dado. A promessa foi feita. Acabou. Zefini. Abra sua Bíblia aí em Efésios 1:3. A gente vai ler isso aqui. Efésios 1:3. Livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. Olha só.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, Ele já deu, Ele já abençoou. Está dado. Deus já abençoou. O problema não é Deus dar, o problema não é a liberação da bênção. O problema é que muitas vezes eu e você não nos alinhamos com a nossa identidade, não tomamos posse da promessa. Deus não tira a gente do Egito para viver no deserto. Ele tira a gente do Egito para viver a promessa. Se Ele tira para viver a promessa é porque ela já está dada. Mas nós precisamos alinhar o nosso coração e a nossa forma de olhar. O que será que o Espírito Santo precisa trabalhar em nós, amados? Para que a nossa visão seja diferente. O que será? O que será que Ele precisa trabalhar em nós para que a gente consiga prosseguir independente da circunstância com constância? Porque Ele é o Deus que prometeu, e se você se apropriar da promessa e da identidade que você tem nele, você vai viver o extraordinário. Você vai viver a totalidade das promessas. Mas não é viver a totalidade das promessas usando mas e olhando para as circunstâncias. Sétimo princípio, Deus não te tirou do Egito para viver no deserto. Deus te tirou do Egito para viver a promessa. É a promessa. Deus nos tira do Egito, amados, para viver a promessa. Vamos relembrar os 7 princípios aqui. E aqui estão os 7 que eu tinha para falar. Primeiro princípio, o problema não está no que você vê, o problema está em como você interpreta o que você vê. Segundo princípio, quando o mas entra, a fé sai. Terceiro princípio, a forma como você se vê define o que você acredita. Quarto princípio, o maior obstáculo entre você e a promessa não são os gigantes, é você. Quinto princípio, quem tem identidade firmada em Deus, interpreta a realidade de acordo com a promessa e não pela lente do medo. Sexto princípio, você não vive o que Deus te prometeu, você vive o que você acredita sobre você diante das promessas. Deus te tem uma promessa, se você olhar e falar assim, não dá, tem muito gigante lá, você não vai viver a promessa, você vai viver o que você está acreditando. Porque faltou fé para viver a promessa. Sétimo princípio, Deus não te tirou do Egito para viver o deserto, Ele te tira do Egito para viver promessa. Amados, a terra continuava sendo boa. A promessa continua válida para mim e para você. A terra é boa, a promessa é válida. A pergunta que fica é, como você está se vendo diante dos desafios? Como você está se vendo diante dos gigantes? Você está se vendo como gafanhoto? Como os 10 espias? Ou você está se vendo como Caleb e Josué? Deus me levantou para isso e eu vou viver isso. Você pode estar dentro da promessa, ter uma promessa, você pode estar vendo as evidências, os frutos. A terra manava leite e mel. Mas ainda assim você pode estar com uma mentalidade de escravo, que não acredita que merece, que não acredita que vai acontecer, que não acredita que nada de bom pode acontecer daí. Por uma razão muito simples. A sua identidade não foi transformada. Você ainda está olhando com os olhos de velha criatura. Você ainda está se olhando antes de Jesus ter
dado o sangue dele na cruz do Calvário para você e você ter dito: Senhor, eu te aceito como meu Deus, como meu Salvador. Você pode se levantar agora, amados? Hoje nós vamos olhar, porque Deus não quer mudar a promessa. Repete isso comigo: Deus não quer mudar a promessa. Deus quer mudar a minha identidade e a forma como eu me vejo. A promessa está aí, ela é válida, ela continua válida. Ela continua sendo sua. Ela continua sendo destinada a você. O que Deus precisa mudar é a forma como você se vê. Você não é o que as circunstâncias determinam. Você não é o que dizem que você é o que você diz, o que Deus diz que você é. Você precisa se apropriar dessa identidade e falar: isso não me resume. Esse aspecto, essa circunstância não me resume. Porque Deus olhou para mim e me deu uma promessa que fala: apesar disso eu vou chegar ali. Deus olha para mim e para você e Ele deu uma promessa. Ele não olha para as circunstâncias e fala: ai, coitadinho, será que ele vai chegar lá? Será que ela vai chegar lá? Na visão de Deus você já chegou, porque você tem todas as condições de chegar estando com Ele. A única coisa que precisa é você trocar o óculos e começar a enxergar com a lente de Deus. E hoje nós vamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor e dizer: Senhor, muda. Vem, Senhor, trabalhando dentro de mim, Pai. Vem trabalhando dentro de mim, porque as circunstâncias, elas não dizem nada a meu respeito. E eu vou te adorar apesar das circunstâncias, porque eu sei que o Senhor já destinou que eu chegasse lá apesar. Apesar de todas as situações, Deus já tinha te planejado com tudo o que está acontecendo, para que você chegasse lá. Então, o que está acontecendo não define a sua chegada na promessa. Não define a sua chegada aonde Deus já delimitou que você deveria estar. As circunstâncias não definem. Feche seus olhos agora. Coloca a mão no seu coração. E você vai repetir uma oração comigo. Você vai declarar comigo: Senhor, eu tomo posse hoje, Pai, da identidade que por muito tempo eu negligenciei. E eu quero, Senhor, que a cura que brota dos teus rios venham sobre mim hoje. Cura, Senhor, o meu interior, para que eu possa me enxergar da forma como o Senhor me vê. Cura as minhas memórias, cura as minhas lembranças, para que eu possa estar firmado na promessa e na identidade que o Senhor me deu. Eu rejeito qualquer identidade que não seja a que o Senhor me deu. Eu declaro que eu sou exatamente como o Senhor determinou que eu fosse. E eu chamo à existência todas as particularidades na minha nova identidade. A identidade comprada com o teu sangue. Eu chamo à existência para que ela se materialize em mim. E hoje, Senhor, como símbolo da minha nova identidade, eu vou declarar que eu te adoro apesar das circunstâncias, porque o Senhor olha além das circunstâncias.